Olá pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos começar a aula aqui corrigindo na página 2, a partir da página 2, lá em português, tá bom? Bom, falando sobre texto instrucional, né, que é aquele texto que nos passa, né, informações, nos indica, né, como fazer alguma coisa, né, aquele texto que ele é feito em etapas, tá bom? Para nós podermos seguir, né, os passos passo a passo dele, tá bom? Então vamos corrigir aqui, olha. Como essas perguntas são pessoais, eu vou falar a primeira só, tá? Então, o que você imagina que as crianças dessa imagem estão fazendo? Elas estão observando, né? Elas estão olhando um esquema, tá bom? Elas estão observando. Então, as outras questões são pessoais, tá? Então, vocês respondem do jeito que vocês acharem que deve ser, tá bom? Texto instrucional. Quantos quadrinhos compõem essa imagem? 5. Numere os quadrinhos para indicar a sequência na ordem da leitura. 1, 2, 3, 4 e 5. Que objetos aparecem nessa sequência de quadrinhos? Meia calça, espuma, meia e tesoura. O que indicam as linhas tracejadas? Onde as meias devem ser cortadas. Observe o último quadrinho. Qual é o resultado dessa ação? Ou seja, o que foi criado? Uma bola de meia. Você conseguiu entender facilmente as instruções? Explique sua resposta. Aqui também é uma resposta pessoal, tá bom? Somente as ilustrações, às vezes fica um pouco confuso, mesmo da gente entender, né? O desenho ele representa, ele passa, né, a informação, mas às vezes fica meio confuso, tá? O interessante é que venham com as instruções escritas, né? Bom, aqui é o texto original, né? Passando as informações, inclusive a parte ilustrativa e a parte escrita. Que informação sobre o conteúdo do texto é possível deduzir pelo título? Fazer uma bola usando meias velhas. Esse texto foi escrito para ensinar a fazer uma bola de meia. Quem escreve um texto tem sempre em vista um interlocutor, ou seja, quem vai ler esse texto. A que público esse texto se destina? Ao infantil. Que elementos você considerou para identificar o público leitor? As ilustrações ou os elementos verbais? Justifique sua resposta. Bom, ele está escrito de uma forma clara, tá bom? Então, isso é uma das justificativas, tá? E também dá para nós percebermos pela ilustração, né? Criança gosta do quê? De brincadeira. Então, dá para ver claramente que é um texto para as crianças. Qual é a finalidade do parágrafo inicial do texto? Que é esse daqui, né? Velha meia, futura bola. É chamar a atenção, né? Que há várias brincadeiras com as bolas, tá? Há 2 subtítulos. Copie no quadro a seguir e explique a finalidade de cada um deles. O primeiro, você vai precisar de 2 pontos, tá? Que se refere ao quê? Aos materiais que vão ser usados. Mãos à obra, que se refere ao quê? A como fazer a bola. As informações presentes no texto de cada subtítulo poderiam aparecer em outra ordem? Explique sua resposta. Sim, elas poderiam, tá bom? Porque elas não interferem na compreensão. Então, mesmo se fosse ao contrário os subtítulos, não teria problema, tá? Porque não interfere no nosso entendimento. Por que há imagens na parte superior da página? Bom, há imagens aqui para chamar a atenção, sempre para chamar a atenção, para tornar mais atraente, né? E para mostrar que tem outras brincadeiras. Criança gosta do quê? De brincadeira, né? Relembre a imagem cuja leitura você fez na página 3. O texto escrito ajudou a entender melhor a imagem? Explique sua resposta. Ajudou, tá bom? Então, sempre que essas imagens vierem seguidas de um texto explicativo, é muito melhor, lógico, do entendimento, tá? E aqui falando sobre textos instrucionais, que são aqueles que nos ensinam, né? Ensina a fazer algo, né? A produzir alguma coisa, tá bom? Bom, gente, agora vamos lá para o nosso livro o Almanaque de Datas Culturais, tá certo? Bom, nesse livro que fala sobre datas comemorativas, nós retomamos o conteúdo lá do mês de abril. E no mês de abril falava sobre o quê? Sobre o Dia da Verdade.
E a professora também falou para vocês que é muito importante que todos nós tenhamos o hábito de ser o quê? Honesto, de contar sempre a verdade, seja como for, tá bom? Seja como for, então é importante que nós sempre falemos a verdade. Porque o que acontece com quem fala muita mentira? A pessoa acaba nunca mais tendo amigos, todo mundo desconfia, tá bom? Então não é legal contar mentiras, tá? Então aqui tínhamos uma adivinha, né? Eu tenho 48 pernas, 26 braços, 322 olhos e 88 orelhas. O que eu sou? Um mentiroso, né? Essa era a adivinha, tá bom? Falamos aqui sobre a história do Pinóquio, né? Você sabe qual é a moral dessa história? Moral é o quê? O que essa historinha nos ensina, tá? Então, quando vocês lerem uma história e no final estiver lá, você sabe qual é a moral da história, o que ela nos ensina, tá bom? Que o quê? Que pessoas que contam mentira se afastam das outras, né? Contar mentira não é legal, que quem conta mentira fica sem amigos, tá bom? Que toda mentira é descoberta, tá? Então, isso que nós tiramos como ensinamento, tá? Essa é a moral da história. Escreva 2 palavras em sua opinião que expressam a ideia de verdade. Eu coloquei fiel e honesto. Poderia ser sincero, sinceridade, transparente, correto, tá bom? Fidelidade, tá? Tem outras opções de palavras. Tudo bem? Então tá bom, gente. Agora vamos lá para uma correção que temos no livro de ciências, tá bom? Temos uma correção lá na página 8, tá certo? Na aula anterior nós falávamos sobre o magnetismo, né? Sobre o ímã, né? O ímã ele tem 2 extremidades, né? Norte e sul. Lembra que nós vimos isso? Falamos também sobre essa tartaruga, né? Que é a tartaruga cabeçuda. Que pesquisadores, né, estudam como ela consegue perceber onde está o campo magnético da Terra. Vimos também aqui essa história em quadrinhos, né, como eles conseguiram pegar tantas latas juntas. O ímã ele atrai objetos de ferro, de alumínio, né, de acordo com esses polos que ele possui, tá bom? Que é o polo norte e polo sul. E lembre-se, o contato de 2 ímãs, eles só se encontram se os polos forem diferentes, tá? Um precisa ser norte e outro precisa ser polo sul, tá bom? Quer dizer, onde o campo de magnetismo esteja ali, naquele polo, tá? Então nós chamamos essas extremidades, as pontas, ó, de polos, tá bom? Aqui na página 8, olha lá, o alumínio é um metal utilizado para fabricar muitas coisas, como as latas de refrigerante que Mônica e Cebolinha cataram. Mas na verdade os ímãs não atraem objetos de alumínio. Assinale com X os objetos que podem ser atraídos por ímãs. Moeda pode, rolha não, colher sim, prego sim, clipes de plástico não e folha de papel não. Os ímãs apresentam polos que podem se atrair ou se repelir quando aproximados. Use setas para indicar o que acontece em cada uma das situações representadas a seguir. Então, 2 setas, né, juntas, eles se atraem. Setas separadas se repelem, tá? Letra A, atrai. B, repele. C, atrai, repele. E D, atrai. Tá bom? Essa foi a nossa correção de ciências. Agora, pessoal, vamos lá para matemática. Bom, pessoal, em matemática, lá na página 2, vamos começar a estudar numerais, divisão com numerais e o uso da vírgula, tá certo? Então, assim, olha, nós sabemos que números com vírgula são chamados de números decimais, tá? Agora nós vamos aprender como que esses resultados da divisão viram números decimais, tá? Então, aqui temos um exemplo de continha, tá bom? Eu vou pegar o meu caderninho para fazer aqui para vocês irem acompanhando, tá bom? Então, vou pegar esse exemplo, tá? 45 dividido por 2, tá? 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 2, 4.
certo? Então, para chegar no 4, nada, abaixo o 5. O 5 dividido por 2, quanto que dá? 5 dividido por 2, 2, né? 2 vezes 2, 4. Para chegar até o 5, 1. Muito bem. Numa continha normal, a continha acabaria aqui com o resto 1, certo? Numa continha com resultado decimal, quando chega nesse número aqui e esse número não consegue dividir, nós acrescentamos a vírgula. Então, são duas coisas que se acrescentam juntamente, a vírgula e o zero, tá bom? Não importa se aqui sobrasse 2, 3, 4, 5, não importa. Você viu que esse número aqui não deu para dividir pelo número que está na chave, você acrescenta o zero automaticamente e acrescenta a vírgula junto, tá bom? Então, 10 dividido por 2, 5. 2 vezes 5, 10. Agora sim a minha continha acabou, tá? Então, lembre-se bem, em divisões onde o resultado tem que ser um número decimal, você acrescenta juntamente duas coisas, o zero e a vírgula, tá bom? Deixa eu tentar aqui outro. Vamos ver aqui no exemplo, olha. 21 dividido por 4, tá? 21 dividido por 4. Então, 21 dividido por 4, quanto que dá? Dá 5. 5 vezes 4 é 20, certo? 5 vezes 4, 20. Para chegar no 21, 1, ok? Cheguei aqui, 1 consegue dividir o 4? Não. Então, a partir do momento que vocês acham essa resposta, não dá para dividir, o que eu faço? Acrescento o zero e coloco a vírgula. Zero e vírgula. Muito bem. Então, vamos lá. 10 dividido por 4, 2. 2 vezes 4 é 8. 2 vezes 4, 8. Para chegar no 10, 9, 10. 2. Consigo ainda dividir por 4? Não. O que eu faço? Acrescento o zero. Coloco outra vírgula? Não. O zero eu posso ir acrescentando até eu conseguir dividir o número e a minha conta terminar com o resto zero, tá? Só que a vírgula é uma só. Então, já usou da primeira vez? Pronto. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Agora a continha acabou aqui, ok? Muito bem, pessoal. Olha, então aqui vocês irão fazer para casa a página 5 a 6, tá bom? São probleminhas que vocês irão montar, tá bom? Normalmente, até a página 7, tá certo? Então, não esqueçam, tá? Acrescentou o zero, coloca a vírgula junto, tá bom, pessoal? Bom, agora vocês irão pegar, por favor, o livro de artes. Então, pessoal, no livro de artes, lá na página 22, eu vou dar sequência daqui, tá bom? Da página 22. Tá falando sobre o fandango caiçara. O que é o fandango caiçara, né? É um baile rural, tá bom? Um baile rural vindo lá das regiões litorâneas do sul e do sudeste do Brasil. Tanto que a palavra caiçara tem a ver com pessoas que moram mesmo na praia, tá? Então, essa página não, tô falando dessa aqui, tá bom? Então, é uma festa, né? Um baile rural e que do pessoal lá das regiões litorâneas do sul e sudeste, onde nós fazemos parte, tá bom? Tem como instrumento a viola, tá? E a rabeca, tá bom? Que são construídos pelas próprias pessoas lá da comunidade, tá? De onde eles moram. Aqui o livro faz uma pergunta: você já ouviu falar no Museu Vivo do Fandango? Então, é um museu a céu aberto, vocês não acreditam, tá bom? Dá uma pesquisada aí, tá? E lá as pessoas podem circular, tem, assim, muitos livros, muito áudio, muitos vídeos, é interessante, tá? Então, como vocês sabem, né, Fandango Caiçara é um baile rural, ok. A professora vai deixar o link de um vídeo para vocês assistirem, né, um pouquinho aí desse baile, tá? Vocês terão como atividade, como desafio, né, ensaiar um dos passos, que é muito fácil, gente. Relaxa, calma, tá bom? Respira, não precisa ficar nervoso. Vocês vão ensaiar um dos passos, tá bom? E vão apresentar um vídeo curto para mim,
tá bom? Falando, explicando, né? O que é isso que vocês estão dançando. A professora fala dançando, mas assim, não é que vocês vão dançar na frente do vídeo, não. Vê lá um passinho e faz, tá? Grava um videozinho pequenininho de segundos e faz, tá bom? Porque a professora precisa analisar também o conteúdo quando vocês me apresentam a atividade, né? E às vezes eu peço, ninguém apresenta atividade. Então, isso acaba interferindo na nota, tá? Estamos no último bimestre, né? Não custa nada lá um videozinho de 5, 6 segundos lá fazendo um passinho, tá bom? Porque acaba interferindo na nota de vocês, infelizmente, tá? A gente precisa avaliar, né? Então precisa ter material, precisa ter o conteúdo, então não é só o livro em si que vocês podem pegar e copiar, tá bom? Então eu vou esperar o vídeo de vocês, tá? Então eu vou deixar o link, aí vocês vão assistir lá uma dança lá tradicional, tá bom? Do Paraná, que é o Fandango Caiçara, tá certo, gente? Então tá bom, por hoje é só isso e até a nossa próxima aula, tá bom? Um beijo pra vocês.